Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, Papo Calcinha está no ar, Verônica. Bom dia. Como vai? Eu tô esperando a chuva, igual a Maristela, mas eu acho que não vem, não. Sei não, hein? Hoje eu li uma reportagem no jornal falando que a onda de calor vai prevalecer aí Então. por uma semana. Pode ser que depois venha, né? Ah, eu tô achando meio difícil. É, falando em chuva, de repente choveu, por isso que a convidada veio. Porque Foi, já né? esteve na emissora, mas no programa Pois nunca. é, eu achei um absurdo isso. É a primeira vez aqui no Papo Calcinha, né? É, tinha que vir primeiro aqui, não era? É, eu vou apresentar ela, que é a doutora Vanessa Orlando. Ela é psicóloga pela Unisul. Ela tem gestão em MBA empresarial. Mãe, esposa e empresária. Bom dia. Bom dia. Gente, bom dia, doutora Vanessa. Como vai? Tudo bem, vocês? Tudo Também. ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Olha, é um prazer recebê-la aqui, principalmente para falar desse tema interessante que você trouxe pra gente. Mas antes da gente falar do tema, eu queria te conhecer um pouquinho. Quem que é a Vanessa? De onde a Vanessa vem? Porque a gente recebe aqui várias pessoas que vêm de fora, se estabelecem em Rio Verde, adora essa aguinha. E não vai embora nunca mais. E não vão... já se considera cidadão rioverdense. Eu não sei se você também é ou Sou não. dessas também, né? Não troco mais Rio Verde, não. Gosto muito daqui, né? Eu vim porque eu casei e vim embora pra cá. Meu marido já estava morando aqui um pouco antes que eu. Mas ele também não é daqui, então. Não, nós somos os dois de Santa Catarina. Até ele vem do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina. Eu não, sempre Santa Catarina, enfim. Mas estamos aqui já há um bom tempo e eu já bebi da água rioverdense, então não tem mais volta. Gostou, então? Gosto muito. Constituiu família aqui, então, doutora Sim, Vanessa. É sim. isso. E as crianças, me conta, nasceram aqui? Sim, uma não. Uma nasceu, tem uma longa história aí. E ela nasceu em São Paulo. E o outro mais novo nasceu aqui, em Rio Verde, rioverdense. Abobrense. Então já não tem jeito, não sai mesmo, Não, viu? não sai, Né? não sai. Isso Me mesmo. conta um pouco sobre você, sobre sua formação. A Verônica falou de um currículo extenso aqui. É psicóloga? Eu sou psicóloga de formação de base, né? Eu fiz psicologia. Fiz algumas pós-graduação, algumas que a gente não citou aí na área da psicologia. Mas o que me fez é que eu trabalhei por 13 anos na área infantil, né? Com pacientes, com crianças. Até que eu tive um diagnóstico, né? Do meu filho. E aí, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu precisei ir soltando um pouco. Porque eu não estava dando mais conta entre consultório e estar inteira pro meu paciente. Sim. Então, eu fui dividindo um pouquinho, falando para eles o que estava acontecendo. E eu fui saindo aos poucos até o ponto de eu não conseguir mais ficar no consultório. E aí, comecei a estudar sobre autismo. Porque a psicologia, na minha época, não sei hoje, mas não se ensinava sobre autismo na faculdade, né? Então, eu não sabia nada de autismo, né? Então, eu comecei a estudar muito sobre autismo. Comecei a trabalhar na Caminho Azul. Sou voluntária da Caminho Azul, que é uma associação no Rio de Janeiro. E aí, de lá, é que eu tive contato com muitos profissionais do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Tanto terapeuta quanto os médicos. E que eu aprendi muito sobre autismo lá, né? Eles até brincam que eu sou especialista em autismo sem ter o título. É né? mesmo? Aí eu falo assim, tá, tudo bem, né? Eu aceito, mas não tenho título. Né? Justamente pelo meu filho. Então eu comecei a estudar para que eu conseguisse realmente entender o que estava acontecendo. Porque o autismo, ele foge um pouco do que o padrão que a gente está acostumado na psicologia. Então eu precisei largar todos os meus conceitos que eu tinha, né? E para formar outros, porque não dá a mesma base de trabalho. É diferente a forma de pensar. Então, é mais ou menos por aí. E aí eu acabei abandonando a minha carreira de psicóloga, né? E fui atrás do que teria de melhor pro meu filho. Né? E aí encontrei, né? Então, tô falando demais. Não, de jeito nenhum. Eu disparo falar, não paro mais. E é uma história muito interessante aqui. E hoje não você é? atua nessa área do autismo. Sim. Conta pra nós isso. Eu só atuo na área do autismo hoje, né? Então, com isso tudo, eu comecei com o Parque Azul, que foi o que eu comecei por procurar o que tinha. Então, tinha o Parque Azul em Goiânia, e eu trouxe o Parque Azul pra cá, que é um evento feito ao ar livre, é um evento feito com as famílias, os pais conjunto com as crianças, os terapeutas treinam essas crianças para que elas treinem as habilidades ao ar livre mesmo, no espaço, como fala, tipo, ambiente natural, sim, né? Sim. No meio da grama e tudo mais.
Enfim, aí fizemos alguns Parque Azul, acho que uns 3, 4 Parque Azul. Aí veio a pandemia, né? E aí eu falei, eu preciso fazer mais coisa, fazer mais coisa. Foi aí que eu me juntei a Caminho Azul, mais ainda, como um trabalho um pouco diferenciado. Eu entrei em algumas diretorias e comecei a estudar mais, dar aulas, né? Então as aulas eram abertas, na pandemia a gente teve que se reinventar, né? Enfim. E aí, nisso, tudo foi aprimorando meu conhecimento. E eu naquele anseio de o que fazer pelo meu filho. Porque eu levava nas terapias e não tinha resultado. Sim. Eu pedia ajuda e ninguém me ajudava. A orientação que as terapeutas me passavam não funcionava. Assim, quantos anos seu filho tem hoje? Hoje tem quase 12, faz 12 mês que vem. É da mesma idade do meu. Isso, mas é porque assim, 12 anos atrás não era tão falado e tão estudado o autismo, né? Então você pegou o início disso. Eu acho que ele foi diagnóstico tardio, né? Ele foi com 5 anos. Porque tem toda uma história também por trás. Eu tive tox congênita na gravidez. E aí os médicos diziam que era da toxo. A agitação motora era da toxo, o não dormir era da toxo, o usar o mesmo calçado era da toxo, né? O se incomodar com uma água que caía e arrancar roupa era da toxo. Então, tudo eles falavam que era da toxo. Mas por que eles falavam que era da toxoplasmose? É porque não se tinha tanta informação, tantas pesquisas na época para que se conseguisse realmente. Então, o médico tinha que ser muito especialista na área. Então, eu passei por muitos neuros, porque ele tinha um que ele acompanhou desde que nasceu em função da toxoplasmose. Mas eu passei por muitos neuros e taxada como louca, né? O que é normal. Então, todas as mães de autistas já foram taxadas como loucas, né? Doutora Vanessa, eu não sei se você conhece a história do Ricardo e da Dalva. Que eles viralizou no TikTok, no Instagram. Sim, sim. E ela relata igual você. É a mesma história, todas as porque, mães. Porque assim, o Ricardo hoje tem quase 40 anos, né? E assim, na época, ela também tentava, ninguém levava na terapia, não adiantava. Ela levou ele pra nadar no time do Flamengo, que ela é do Rio de Janeiro. Então ela fala que ela conheceu o autismo sozinha. Que é o mesmo jeito Isso, seu, eu né? fui atrás, isso mesmo. Fui atrás de informação e aonde que realmente tinha informação verdadeira. Porque os médicos não conseguiam me ajudar. Então, e eu falava, ele é autista. Mesmo tendo pouca informação. Eles falavam, não, é você. Chegou um ponto do médico falar pra mim assim, e que foi um divisor de águas que foi bom que ele fez isso. Porque fez com que eu fosse atrás de outros médicos. Ele falou pra mim, chega de estimular esse menino, ele tava com 3 anos. O problema é você, que tá estimulando demais esse menino. Aí eu falei, E quem é mãe é você, né? Quem é mãe sou eu e psicóloga. Você que conhece, não Devo é? estar louca estimulando demais o menino, né? Não, e você também se sentiu culpada, né? Muito culpada. Eu falei, tá bom, né? Tô estragando o menino com estimulação demais. Foi aí que eu comecei a procurar outros médicos. Falei, por que eu tô só nesse? Né? Por que eu tô só nesse? Aí foi procurando outros. Eu ouvi de médicos que são muito bem conceituados aqui no nosso estado, que tem filho autista, e falaram pra mim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você que tá dando manha demais pra esse menino. Mesmo? Ele não é autista. Aí eu fui aos prantos, né? Aí eu falei, não tem como. Psicóloga, estimulo pra caramba. É mãe, tá ali Sou mãe, convivendo tô ali. 24 horas, né? Exatamente. E o médico falar pra mim que não é autista e que é manha. Aí eu falei, eu preciso procurar outros médicos. Foi aí que eu comecei a conhecer abrir meus horizontes, né? E aí eu pedi ajuda para um médico que, na época, por eu ser psicóloga, eu tinha contato com ele, que é o Dr. Caio Abujade, no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece. Não conheço. E aí eu liguei para ele e falei, me fala onde tem um médico especialista em toxoplasmose, se o problema do meu filho é a toxoplasmose, né? Aí ele falou, mês que vem tô indo para Rio Verde, se você quiser aguardar, eu avalio e aí eu vejo para quem a gente encaminha. E assim foi. E aí começou então toda a história do diagnóstico do autismo. Fiz exames, fui pro Rio, então assim, porque ainda não se tinha informações para que conseguisse um diagnóstico clínico na época, na hora, sabe? Então, o médico tinha sinais
e sintomas da criança, mas ele não conseguia fechar o diagnóstico. Entendi. Então, ele pedia exames, né? Aham. Exames neurológicos, exames de sangue, para que conseguisse ter mais sinais, mais incidências para fechar o diagnóstico. Então, eu levei mais uns 4, 5 meses ainda para fechar o diagnóstico. E aí, fechado… Bom, é uma história muito interessante, você me perdoa, mas a gente tem que saber, né? Fechado o diagnóstico, você teve a certeza de que você estava certa. Sim. Então, assim, ao contrário de muitas mães, eu sentei na cadeira e falei… Ufa, alguém me ouviu. Aliviada, né? E Apesar agora do pode cuidar da forma que deve ser cuidado, não é? Exato. Aham. Aí consegue ter um direcionamento, né? O que acontece muito hoje, né? Se você tem um diagnóstico, mesmo que ele tenha a fase do luto, né? E tudo mais, que a gente sonha com um filho perfeito, né? Mas eu tenho outra filha que é típica, né? E tenho um atípico, que é o Pedro. E a gente sonha com qualquer filho. É verdade. É filho, não é verdade? É. Então você sonha o melhor para qualquer filho. É. E qualquer filho não segue o sonho da gente. Isso é verdade. Qualquer filho tem as suas dificuldades. Você sabe que eu ouvi outro dia, o meu mais velho falou assim pra mim, falou, mãe, o dia que você parar de querer ser o que você quer que eu seja, a gente vai dar mais certo. Sou eu, sou outra pessoa além de você. Falei, gente, que… Eu falei, sabe quando dá um tapa na sua cara? Eu falei, realmente, os anseios dele são uns, os meus são outros, os meus desejos são uns, dele são outros, né? Eu falei, então eu não posso querer que ele seja alguém que eu quero ser, né? Ele tem que querer ser o que ele quer ser, né? Exatamente. Então, cada um é de uma forma diferente. Mas você falando da história do Pedro, muito interessante, porque assim, até a gente comentando aqui, estudaram juntos. Né? Na mega escola, o que é muito interessante, porque quando eu coloquei o Kalel na mega escola, o Kalel também tinha um pré-diagnóstico de autismo. Porque vem um pré-diagnóstico antes, né? Assim, por exemplo, ele a tinha suspeita, a suspeita, né? Então ele tinha os sinais, né? Todos os sinais, mas ainda não tinha o diagnóstico fechado. E eu fiquei como você. Eu fiquei vai e vem, vai num, vai no outro, vai num, vai no outro. E aquilo ali me matava porque a minha família vinha, falava um negócio pra mim, porque você acha todo mundo pra te dar uma opinião diferente. É igual a primeira vez na Não maternidade. é? É igual quando ganha neném, né? Todo mundo dá palpite. Todo mundo vem, fala um negócio, chega um amigo, fala uma coisa, chega a mãe, fala uma coisa, o sogro fala outra coisa, né? A irmã… Então você acaba que… E assim, eu não posso mentir isso. Pra mim, quando eu recebi a notícia, foi um choque. Por quê? A gente não tá preparada naquele momento. E assim, não sou hipócrita de falar que não, nossa, eu recebi a notícia e foi tudo bem. Não foi. Porque eu não sabia lidar com aquela situação. E até então, como você tá falando há 12 anos atrás, como eu também vai fazer 12 anos atrás, a gente já tinha acesso à tecnologia, mas há poucas informações sobre a doença, não é verdade? Poucas pesquisas, né, Poucas pesquisas. Então, à época, assim, foi um baque para mim, porque aí, como você falou, né? Desguarnecida de informação, levava numa fono, levava no neuro. Um falava uma coisa, o outro falava outra. Exatamente. Né? Um falava, não, realmente, isso aqui consta, porque é isso, realmente ele tem um pré-diagnóstico. Levava, não tem pré-diagnóstico. Você tem que fazer ele falar, você tem que fazer ele tomar água sozinho, você tem que… Eu falava, gente… É muito fácil acusar, né? E aí eu já recebia cobranças de outro lado, porque daí já vem esposa e fala, tá vendo? Você agrada demais. Vamos deixar mais assim. Ou seja, a mãe é bombardeada de todos os lados. Sim. Eu não sei se você teve essa sensação, doutora Vanessa, mas eu tive a sensação na época que eu era um incapaz. Eu falei, gente, não tô sendo capaz de cuidar dele, né? Será que o que eu tô fazendo errado? E aquela busca para fazer o certo, né? Constantemente. E aquilo ia me matando. Internamente, eu falo assim, um psicólogo, um terapeuta, ele é muito importante, não só para criança. Ele é tão importante para a família também, porque a mãe, por exemplo, ela precisa de um suporte. De como lidar com aquela situação, porque é uma situação inusitada na vida, não é verdade? Como você acabou de falar, você tem uma filha mais velha, que é típica. Então, você não teve que passar por todo esse transtorno, né? E aí veio o seu filho. Então, assim, realmente você, como profissional e como mãe, você conhece os dois lados da história. Os dois lados, sim. Não é mesmo? Sim. É isso mesmo. E como eu falei antes, eu senti um alívio. E a maioria das mães, às vezes, sentem o luto, né? Por, como você falou, aquela dificuldade de aí não sei lidar.
Eu acho que por eu ter já o diagnóstico da toxoplasmose e quando ele nasceu o médico falou ele não vai andar, não vai falar, vai vegetar. Eu então, se viesse outros diagnósticos, eu acredito que é por isso que eu sentei na cadeira e falei, ufa. Aham. É porque assim, eu já tinha um diagnóstico que era muito pesado, muito pior. Então o autismo só era um direcionamento para mim lidar com ele. Era só o caminho, né? Isso. Né? Então, acredito que tem a ver com isso, né? Porque o diagnóstico da toxo, ele é muito pior, né? É muito mais pesado, né? A gente não escuta falar de crianças que tiveram toxo congênita na gestação, né? Que foi o meu caso. Que não estejam realmente mais dependentes, né? Ou com mais atraso no desenvolvimento. Então, assim, o Pedro fugiu um pouco dessas regras, né? Tanto é que o médico dizia que ele ia ter epilepsia desde que ele nasceu. E ele só teve com 5 anos. E foi em função disso que teve o diagnóstico do autismo. Porque ele teve a epilepsia. Aham. E aí, por ele ter tido a epilepsia, eu comecei a buscar mais informação. Apesar do neuro dele falar que estava tudo certo, tudo normal. Porque ele era para ter convulsão, né? E epilepsia desde que nasceu. Eu achei estranho isso, né? E hoje a gente já tem os estudos que comprovam que tanto a toxo ok, a epilepsia, pelas lesões neurológicas que tem, mas o autismo ele já tem, né? Um índice de que o autista tem essa predisposição a ter a epilepsia. Aham. Então, na verdade, eu não sei se a epilepsia veio do autismo ou se veio da toxo. Doutora, não tem como saber. O assunto tá super interessante, mas nós já emendou o primeiro bloco aqui. Nós precisamos entrar no intervalo. Não, e o que eu falei pra ela, Verônica? Eu falei assim, doutora, a gente vai falar rapidinho aqui no primeiro bloco. Você Eu viu tanto disparo que é falar. bom? Não é você. O assunto tá muito bom e a gente segue, né? Mas antes de entrar… Eu quero dar uma super dica que é com a Dom Gabriel. Você que tá construindo ou reformando, ou quer mudar algum ambiente da sua casa, do seu consultório. Gente, a Dom Gabriel está com uma sede nova, ampla, linda e moderna. Tudo para você, cliente. Então, gente, móveis planejados, linhas de eletrodomésticos, eletromec, chopeiras, banheiras jacuzzi, churrasqueiras, café, tudo em um só lugar. A Dom Gabriel fica ali na Alameda Paulo Roberto Cunha, no setor Morada do Sol. É aquela loja iluminada, aquele LED maravilhoso ali, ó, em frente ao Parque Dona Nega. Dom Gabriel, já estamos de volta. Nós estamos aqui hoje com a doutora Vanessa, psicóloga na cidade de Rio Verde, falando um pouco aí sobre autismo, sobre esse mês aí, né, do autista, né? Ela tá falando aqui pra gente, contou um pouco aqui no primeiro intervalo sobre a história dela, com a história fantástica aí de como ela iniciou, né, nessa parte, nessa especialização. E agora vai falar um pouco pra gente sobre esse mês de abril aí. Antes da gente continuar, deixa eu dar uma super dica pra vocês aqui, que é da Germana Barroso. Você que tá procurando um arquiteto renomado, vá conhecer a Germana Barroso. O escritório dela consolidado na cidade de Rio Verde há mais de 40 anos, porque é um escritório familiar, gente. Porque o pai dela, o senhor Eduardo Barroso, está trabalhando em Rio Verde há mais de 40 anos. Então, né? Ela, com a mesma profissão do pai, veio aí fazer parte dessa equipe. Olha, gente, passando muita confiança e credibilidade para seus clientes. Vocês sabem o tanto que é importante um arquiteto. Um arquiteto é igual um médico, né? Para tratar da sua saúde. Quem vai construir aí, quem vai realizar o sonho da casa própria, do apartamento. Às vezes, gente, daquele empreendimento que você sonha a vida inteira, você tem que contratar um arquiteto. Por quê? Tudo ele vai fazer pensando em você. Ai, você chega lá, a Verônica chega lá e fala, quero montar minha clínica, eu quero assim, assim, assim. A Germana vai fazer um projeto, desenvolver um projeto que é a identidade dela. Por quê? Com muita funcionalidade, né? Não é só aquele desenho, não é só a estética, não. O projeto tem que ser funcional. Então, a Germana tá aí para te atender pensando em você. É só se mandar um WhatsApp no 9988-7400, 9988-7400, marcar um horário, ela vai fazer aquele briefing maravilhoso aí pra você e eu tenho certeza que você vai amar cada detalhe. Seja seu gosto clássico, seja seu gosto moderno, neoclássico, o que você quiser. O projeto vai ter sua identidade, tenho certeza disso. Germana Barroso. Verônica? Doutora Vanessa, então o mês de abril, ele agora é conhecido como a conscientização do autismo, né? Isso. E a ONU definiu o dia 2 de abril para a importância desse dia. O que você acha que mudou em relação a isso? As pessoas, elas vêm respeitando mais essas crianças? Sim, depois que a gente começou a ter esse dia,
as pessoas começaram a se atentar para isso, né? Então, depois do dia 2 do autismo, as pessoas começaram a se atentar para isso, né? Porque até então, é autista, ponto, acabou, ninguém sabe o que é o autista, né? O porquê que tem que, às vezes, ter prioridade, né? Nas filas, por qual motivo, às vezes paga meia no cinema, ou paga meia no brinquedão, as crianças, né? O desconto aéreo, Eu não enfim. sabia dessas vantagens, não. Isso, são vários benefícios que eles têm, né? Que todo PCD tem. E eles se enquadraram nas deficiências do PCD, né? Então a lei veio para isso. E é pelo motivo que eles não suportam ficar muito tempo. Então, se, por exemplo, aqui no shopping, né? Tem o brinquedão, aquele que fica sempre no meio. Às vezes paga por 15 minutos. Eles, às vezes, não conseguem ficar os 15. Então, isso não é bacana, né? Então, às vezes, o pai deixa de colocar a criança lá para brincar. Ela perde a oportunidade de participar, de socializar. Porque, às vezes, fica caro. Colocar a criança, ela só entra e já sai, né? Então, e no cinema a mesma coisa. Né? Nos cinemas, não sei se vocês já viram, a gente já fez alguns eventos aqui do Cinema Azul, que as luzes ficam mais acesas, né? O som fica mais baixo, o ar-condicionado também não fica tão gelado. Pra quê? Porque as luzes são muito estímulos para as crianças. Então, eles desorganizam. Então, fica um pouco mais aconchegante para que ele consiga assistir o filme. Né? Porque também senão ele não consegue assistir, porque tem muito estímulo ali dentro. E por isso ele paga meia, porque senão porque nem sempre ele consegue ficar até o final. Todo. Exato, ele sai no metade do filme, né? O meu filho mesmo agora que ele tá conseguindo ficar, mas não é todo o filme que ele fica. Eu sou dentista e assim, eu atendo muitas crianças autistas, porque eu tenho muita paciência. Só que, por exemplo, eu atendo na rede pública, na parte da tarde, né? E lá, querendo ou não, é por ordem de chegada, é emergência. E muitas das vezes o autista, ele vai ser atendido primeiro, ele não consegue ficar no corredor. Não. Ele não consegue. Aí eu atendo, aí os outros que tá lá fora, eles não entendem. O porquê? Mas eu cheguei primeiro, por que ele foi chamado? A gente tem que explicar, falar, olha, ele não consegue ficar. E outra, a Manuela… Mas é lei, né? É lei. É lei. Mas é para isso o Dia do Autismo, para conscientização mesmo, né? É o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Por isso que vem mudando um pouquinho, porque as pessoas não têm a informação total e a consciência do porquê que eles não conseguem esperar, porque o tempo de espera deles é menor. Mas que o eu da vejo gente. que as crianças também, elas estão já aprendendo a lidar com essa inclusão. Por quê? A Manuela estuda no Quasar, a minha filha, ela tem 6 anos. A sala dela tem uma criança autista. E ela fala, mãe, hoje todo mundo ficou caladinho porque ela não aguenta, mãe, aquele barulho, sabe? Ela fica muito nervosa com barulho. Então, todos eles já aprenderam a lidar com ela. Então, eu acho essa inclusão muito importante, até dentro das escolas. Porque eles fazem tudo para respeitar a amiga deles, dentro de sala de aula. É exatamente assim. Eu falo sempre que aonde tem um autista, muda toda a educação das crianças ao redor. Serão outros, e não é puxando pro meu lado, não, mas serão outras crianças, porque são crianças que conseguem ter a sensibilidade de olhar pro outro de uma forma diferente, a Manuela de fala aceitar, né, de ser mais compreensivo. E aí, se você consegue compreender um autista, quem dirá qualquer outra pessoa. É verdade. Né? Que fique nervoso ou tudo mais. Porque o barulho desorganiza eles, as luzes desorganizam eles. E aí eles entram em crise e aí acabou. Aí ele não consegue mais prestar atenção na aula. A sala da Você sabe que o meu filho, ele tem uma coleguinha também, e ela se apegou a ele. Que geralmente se apega a um dos colegas, não é? Sim. E é muito bonitinho, por quê? Porque vai fazer uma apresentação, ela sempre tá do lado dele. Ela fica ali, por quê? Aí a tia se usa sente ele pra quê? Pra, né? Eu falo usa, né? Num sentido muito bom, né? Fala assim, chama, então põe perto de você. A hora que ela for falar, você tira o foninho. E é a hora de falar nas apresentações. Então, eles estão sempre juntos, né? Ele chega, às vezes, em casa e fala, nossa, mãe, hoje, minha tarefa foi árdua. Eu tive que ajudar a tia, porque nós tivemos que fazer isso, assim. O ajudante da tia. O ajudante da tia. Pra ele, aquilo é um máximo, né? Por quê? Porque ele foi responsável naquele momento, né? Ou seja, a conscientização deles ali, né? Falou, olha, né? Então… eu tô aqui, eu tô pra ajudar, né? Ele já conhece, ele já me falou, mãe,
ela não pode isso. Mãe, Ela tem que ser assim. Ó, mãe, hoje eu vou levar ela até lá, lá fora, né? Pra tia, porque a tia me pediu. E isso é muito bom. Pra mim, que tô do outro lado, é até gratificante. Porque assim, eu vejo o coraçãozinho dele, tanto que é bom e o tanto que ele respeita, né? Exatamente. Então isso traz pra gente, traz essa conscientização desde essas gerações, né? Vai seguindo gerações. Exatamente. E essa coleguinha que tanto gosta dele vai se tornar um ser humano muito mais sensível, muito mais compreensivo. Isso. E vai sofrer menos também. Porque se apegou a ele, né? Eu acho sim. muito importante. Você falou agorinha, a gente falou agorinha da lei dos direitos. Eu vi que tem um projeto de lei, 3.905 de 2023, que ele determina que é a atribuição privativa do psicólogo a prescrição de terapias que serão utilizadas no tratamento das pessoas com tratamento de TEA. É verdade? Então, como é que a gente fala? A determinação das terapias, ela vem do médico, né? Então, ela vem do neurologista. Aham. Então, ele que determina quais as terapias, né? A gente tem outras questões além da psicologia. Então, mesmo que a gente tenha essa lei… Esse projeto, quem manda é o médico, Aham. né? Então, o médico que fala quais são as terapias. Porém… né, quem está apto a falar quais são o tempo de terapia e quais são a frequência e como vai ser traçado esse plano terapêutico é os terapeutas. Seja o psicólogo, seja o fono, seja o terapeuta ocupacional, né? Então, assim… E aí é tratado com equipe multidisciplinar, seria isso, doutora? Seria isso. Aham. Outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, como que você consegue ajudar? Porque assim, por exemplo, na época que eu passei, né… que eu tive a informação do Kalel, não foi me orientado procurar um psicólogo. Isso aí há 12 anos atrás. A orientação era o quê? Um fono, né? Procura um fono, Pra né? fala, que era a dificuldade dele. Que é a dificuldade dele. Coordenação motora também tinha muito, né? Até hoje Que ainda seria tem. TO. Que seria um ATO, isso. Mas não foi me sugerido essa opção. E eu acho que teria ajudado muito ele, tanto e quanto a mim também. Como que você entra nessa história? Então, quando começou essas dificuldades comigo também, o que eu fiz? Como eu falei, eu fui atrás, buscar, né? E aí eu conheci o Priority, né? Conheci o Priority e trouxe pra cá. Por quê? Porque os terapeutas que estavam me ajudando não estavam me ajudando, né? Entendi. E aí, eu comecei a levar ele a Goiânia toda semana. E aí, mudou o tratamento depois que eu fui a Goiânia. A psicóloga de lá me ajudou muito. Mas eu falava só, a psicologia não dá, eu preciso de mais coisas. Foi aí que eu conheci a metodologia Priority. E comecei a conversar com eles, o contato de eu trazer essa clínica para cá. E por isso eu montei a clínica aqui no shopping, né? E até trazer para o shopping foi uma coisa ousada. Às vezes falam assim, mas eu não vou levar meu filho porque é no shopping. Mas eu trouxe para o shopping realmente pelo fato de quebrar isso, sabe? De que eles podem vir ao shopping, né? Então as terapeutas saem passear pelo shopping, né? Elas fazem um treino de vida, né? Eles amam o shopping, né? Tem crianças que têm dificuldade? Sim, então a gente faz todo um treino para que ela comece a poder conviver normalmente como outra criança num shopping. Uhum. Né? Agora, só porque ele é autista e aqui tem muitos estímulos, né? Acaba desorganizando ele precisa aprender a lidar com isso. E aí, fantástico, porque eles saem, eles fazem compras, eles aprendem a lidar com o dinheiro de forma segura. Porque se fosse numa clínica fora do shopping, eu teria que colocar num carro, entrar no trânsito. Verdade. Então, assim, outros riscos, né? E aqui tá totalmente seguro. Então, eles passeiam, eles fazem, né, as coisas que precisam ser feitas aqui, fazem compras. Então, consegue já comprar uma comida sozinho. Comida, roupa, às vezes eles vão e compram a própria roupa que eles estão precisando. Fazem compras agora com o mercado aqui, eles vão ao supermercado. Então, acabou sendo isso. E aí a clínica, ela é transdisciplinar. Então, tem reunião clínica toda segunda-feira sobre todos os pacientes, independente de ele ser seu paciente ou não, né? Tem supervisão do pessoal do Rio, né? Da franquia mesmo. Então, é tudo muito casadinho, sabe? E os pacientes ali dentro, é bacana, uma hora vocês vão lá para conhecer. É diferente de uma clínica multi, onde só tem um monte de profissionais. Eu nem sei se eu poderia estar falando isso. Por favor. Eu nem sei se é onde tem um monte de profissionais, né? A clínica multi, ela tem um monte de profissionais que trabalham dentro da mesma clínica, ponto.
E aqui no Priority, não. Eles trabalham o tempo todo juntos. Eles conversam nos corredores. Os pacientes se conhecem. Então, um encontra o outro. Vão para dentro de uma sala. 2 terapeutas, duas crianças. Vão socializando. Tem outros grupos de habilidades. Tem várias coisas que Vocês a gente formam trabalha. uma família, então. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque vocês acabam criando um vínculo muito grande com a família desse paciente, com o paciente. Sim. A gente tem terapeuta de família também, que faz parte da metodologia. Aham. Então, cada paciente que entra ali, ele não entra só para fazer fono. Se Isso. chega para mim só para fono, né, ele não é atendido, ele precisa passar pela nossa avaliação. E aí tem a nossa avaliação personalizada, que é focada só numa área, e a avaliação padrão, que é onde a gente traça todos os objetivos dessa criança, né? Que são em torno de 8 ou 10 sessões, onde todos os terapeutas avaliam, a terapeuta de família avalia, um questionário padrão da metodologia. Então, sai um relatório gigantesco para o médico sobre toda a parte qualitativa dessa criança, os marcos de desenvolvimento, o que precisa ser trabalhado nessa criança, né? E tudo mais. Porque às vezes, quando o médico passa o laudo, ele passa 40 horas de terapia, 20 horas de terapia. E nem sempre é isso que é necessário para essa criança. Então, quem avalia são os terapeutas. Então, essa avaliação é feita por vocês. feita por eles. A clínica não. Então, a clínica não só acolhe os autistas, não, né? Um paciente com síndrome de Down, por exemplo, Então, síndrome de Down não é a nossa especialidade. Sim. Então, a criança precisa ser ou autista ou TDAH, ou com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Aí, nesse caso, a gente pega. Ah, Vanessa, ele não tem diagnóstico nenhum. Ok, nós vamos fazer a avaliação. Aí tem a avaliação neuropsicológica também, que a gente faz. Tem a avaliação neuropsicológica que vai dar os sinais ali para voltar pro o neuro fechar o diagnóstico e a gente fazer o tratamento. Então pode ser até um pontapé inicial, a clínica. Sim. Uma mãezinha que tá em dúvida, que pensa que já tem e precisa de um diagnóstico. Exato. Independente de ser autista ou não, a gente atende. A questão é quando tem outras síndromes. Então, a síndrome de Down, ela tem algo muito específico nela para tratar. Então, a gente não mistura. No começo, eu sentia assim, ai, meu Deus, não posso pegar o Down, né, tal. Mas hoje eu entendo por que a franquia bate tanto nessa tecla. Porque se somos especialistas em TDAH e autismo, a gente precisa seguir essa linha, né? Então, não tem como a gente ser especialista atendendo tudo. É verdade, é verdade. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta aqui com a doutora Vanessa. Antes, deixa eu falar para vocês da clínica neuromedular. A gente está falando aí, né, dessa doença que é o autismo, né, dessa patologia. A clínica neuromedular, a gente tem especialistas, neurologistas, especialistas aí, ó, em várias patologias. Dores de cabeça, crises convulsivas, epilepsia, AVC, falha de memória, Alzheimer, falta de atenção, tremores, tonturas e muito mais. A clínica neuromedular conta com a doutora Isadora Zaiden, gente, que é uma médica maravilhosa, neurologista, que atende presencial, online ou domiciliar, da forma que você achar melhor, né? Às vezes você tem, né, aquele idosinho em casa que não consegue se locomover e tal. A doutora Isadora Zaiden vai até você, né, para fazer um atendimento de qualidade, um atendimento domiciliar. Ontem eu estive com ela, né, para prescrição do medicamento, maravilhosa, gente, atendimento pontualíssimo, pontualíssimo. Se marcar uma hora, ela vai estar te atendendo. Você não fica esperando de jeito nenhum. E um local super privilegiado, que é ali na Avenida Barrinha, na quadra 1, lote 6, aqui na Vila Santo Antônio. Então não se esqueça desse nome, Clínica Neuromedular, 9342-3643 é o telefone. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha está no ar, nós estamos aqui com a doutora Vanessa, psicóloga na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre autismo. Esse mês de abril aí, né, que serve para prevenção do autismo, né? Para esclarecer alguns fatos sobre o autismo. Ela está aqui com a gente hoje, contando a experiência da vida dela e contando por que ela escolheu, né, esta linha de trabalho, gente, que é muito interessante. A história dela é maravilhosa. O tempo passou aqui que a gente nem viu. Verdade. Antes da gente continuar, vamos falar da Via Petra? Sim, a Via Petra está há mais de 5 anos no mercado, gente, sendo especialistas em mármores, quartzitos, granitos e pedras industrializadas. E sabe qual que é o diferencial? Esse calorão aqui que eu falei que nós estamos esperando a chuva, né? A Via Petra tem uns mármores e pedras, gente, que traz o frescor para sua casa. Elas traz um ambiente
climatizado nesse calor, então refresca o ambiente. Via Petra, gente, vocês têm que ir conhecer o showroom. A coisa mais linda, aquelas... Tem os melhores fornecedores do Brasil, e deixa eu né? te falar, agora tá super em alta aqueles banheiros ou cozinhas com pedras azuis, verdes. Gente, a Via Petra tem uma mais linda que a outra. 3018, 3080. Ou siga o Instagram Via Petra RV, que eles postam tudo lá. Mas o interessante é ir até lá conhecer, viu? Convido vocês para conhecer. Eu fui conhecer, não aguentei, fechei negócio. Toda a minha casa foi feita na Via Petra. Então, fale com o Juliano. Gente, vai te atender super bem, te esclarecer todas as dúvidas aí, ó. E a agilidade no atendimento é com eles mesmo. Via Petra, aproveitando o gancho aqui da Verônica, eu já vou falar para vocês do CCAA. Por que do CCAA? Você aí, ó, que quer aprender um idioma diferente, não adianta. Ser autodidata em determinadas coisas não vai adiantar. Às vezes você até consegue pronunciar, mas as regras você não vai conseguir. Então você precisa de uma escola de inglês diferenciada e o CCAA está aí para ajudar vocês, gente. Inglês e espanhol no CCAA. Então vá conhecer, local super privilegiado ali na Major Oscar Campos, número 465, bem no centro ali. Você vai entender, pronunciar o inglês, gente, como os nativos. Porque lá as aulas são feitas e realizadas com os nativos. Então, não se esqueça, CCAA, inglês e espanhol. Doutora Vanessa, eu quero te perguntar o seguinte. A mamãe que está nos ouvindo em casa, teve filho e tal, tá notando que tem alguma coisa diferente, que tem, né? O filho não tá, né, tendo aquele desenvolvimento, né, que outras crianças devem ter. Quais que são os sinais de alerta do transtorno do espectro autista que ela deve observar para ela entrar em contato com um profissional, seja um psicólogo, seja um médico? Quais são os primeiros sinais de observação? Os primeiros sinais são, geralmente eles não ficam atentos ao olho da gente, né? Mas isso também não é via de regra, né? Tem criança que olha nos olhos, né? A agitação motora, o sono, a dificuldade para dormir, né? Às vezes a seletividade alimentar. Tem a seletividade, então? Tem a seletividade alimentar. Andar na ponta dos pés, né? Eu acho tão bonitinho eles andando na ponta dos pés. Mas isso não é via de regra, né? Então, assim, tem crianças que não andam na ponta dos pés, né? Mas é algo também que acontece muito, que os pais acabam comentando, eles falam assim, será que ele é autista mesmo? Ou não é? Eu chamo fulaninho, fulano, ele não me olha. Fulano, ele não me olha. Então, muitas vezes você chama a criança e ela não te responde, mas ela tá ouvindo você. Então, isso também é um alerta, né? Então, assim, são N sinais. Esses são alguns dos mais fáceis, pensando em criança menor, sabe? E falando já sobre sinais, quando a gente desconfia de algo, qual seria o caminho que deveria percorrer, né? Primeiro, buscar um neuro ou um psiquiatra especializado nisso. Esse é o primeiro passo. Desconfiou, tem que procurar um neuro, então. Um neuro ou um psiquiatra. Mas eu não quero ir no neuro, no psiquiatra. Aí tem o preconceito, né? Acha que aí vai ter outros problemas e tal. Então, tudo bem. Então, vamos na neuropsicóloga. Então, você vai na neuropsicóloga, faz uma avaliação neurológica. Lá vai dar se a criança tem sinais ou sintomas de qual transtorno ela tem. Quando você chega no neuro, que você não vai ter saída, o diagnóstico só pode ser dado pelo neuro ou pelo psiquiatra, você já está com o relatório pronto. Então, fica mais fácil até pro médico fechar o diagnóstico. Sim. Né? Então, se ele é especialista na área, muitas vezes ele consegue já fechar o diagnóstico só com uma consulta. Mas se ele ainda tem algumas dificuldades, porque realmente é uma área que tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, não é simples, é complexa, né? E tem novidades todo dia, graças a Deus. Então não pode nem julgar, né? Não. Se não der um primeiro diagnóstico ali, demorar para passar. Exatamente. Então, assim, a gente ficou muito tempo sem ter profissionais em Rio Verde. Sim. Né? Especialistas ou que realmente conseguisse dar um suporte. Até porque, como a gente falou antes, não se tinha tanta pesquisa, não se tinha tantos critérios diagnósticos para isso. E aí tem que ter também uma grande experiência, né? Então, hoje em dia, a gente já está bem servido por neuropediatras, consegue fazer um diagnóstico mais precoce, o que ajuda muito no desenvolvimento da criança, né? Mas seria isso, o caminho sempre é uma avaliação neuropsicológica e o neuro ou psiquiatra, um dos dois. Vamos chamar ela de novo? Porque, assim, não deu tempo de falar tudo. Eu queria fazer vários relatos aqui dos meus pacientes. Tem 4 folhas da Silvia para perguntar que nós não fizemos nenhuma pergunta. Você anotou? A doutora chegou aqui e falou assim, foram me encaminhadas algumas perguntas. Tem 4 folhas, eu acho que nós não vamos chegar nela.
Então, Mas eu acho que... falo muito mesmo. Não também, fala, é né? ótimo, a gente fala também. Mas assim, eu gostaria já de deixar, como a Verônica falou, o convite aberto para você vir outras vezes, porque você passa uma paz pra gente muito boa. É muito bom falar com você, né? Assim, você transmite, né, essa tranquilidade pra gente. E o trabalho que você faz é realmente fantástico. E que eu não conhecia. Então, queria que você desse aqui, né, fornecesse pra gente agora no final do programa, os seus contatos, né? Comentar com a gente, você já falou que a clínica é aqui no shopping, mas falar, né, em que andar que é, porque às vezes a pessoa passa, às vezes fica com receio de entrar, mas aí, né, você falando e convidando, as pessoas podem entrar, conhecer, né? E às Sim. vezes te procurar. Sim. Então, o que a gente faz muito ali na clínica é quando alguém quer conhecer. A gente marca um horário para que a neuropsicóloga, que é a diretora clínica, consiga atender essa família. Então, ela mostra toda a clínica, explica da metodologia de trabalho nossa, explica como funciona a avaliação, né? Isso sem custo, sem nada, para os pais entenderem. Mesmo que ele não venha a ser nosso paciente, a gente faz questão de que as famílias entendam como que é o nosso funcionamento, né? Porque às vezes não quer fazer porque acha longe de casa, ou porque acha que vai ser demorada essa avaliação. Enfim, né? Cada um tem, mas a gente não tem problema com isso, não. A gente mostra a clínica, explica a metodologia, escuta as queixas dos pais, entende um pouquinho da história. Então, geralmente a neuropsicóloga, geralmente não, sempre a neuropsicóloga agenda um horário e fica com essa família em torno de 1 hora, assim, para ouvir mesmo e orientar. Que se não for para ser na nossa clínica, que seja orientada para ser em qualquer outro lugar. Não tem problema nenhum, né? Então, a clínica fica aqui no shopping, Buriti, né? Ela fica no 2º piso. Ela de frente, ela é só uma portinha, então as pessoas não enxergam. Ela fica em frente a Fórum, na subida da escada do Sampa Pizza, ao lado da Carmen Tá falando Steffens. sério? Tô falando... Olha aí, passo na porta sempre e não tinha notado. Olha pra você Então, ver. é por isso que eu falo, ela é pequenininha, porque ela é uma lojinha de frente, que é a nossa recepção. Pra trás, a gente tem 10 salas, são 300 metros de clínica. É mesmo? E aí, eu acho que é interessante passar lá e conhecer mesmo, né? Então, a clínica fica aqui. O telefone da clínica eu tenho que pegar aqui, porque eu não sei de cor. Você sabe que E todo tem mundo o pega o Instagram. telefone, viu? Eu posso passar o meu telefone também. O meu telefone é 64, né? 9981 0664. 99810664. E o Instagram da clínica eu consigo conhecer um pouco da clínica pelo Instagram também, pela rede social. Sim, o Instagram da clínica, a gente não tem o nosso Instagram aqui de Rio Verde ainda, mas esse ano a gente vai ter. A gente tem só o da franquia geral, que é do Rio de Janeiro. Eu já vou passar aí para vocês o Instagram. O telefone da clínica da recepção é o 64 9740 006512. 9770-6512. Isso, esse é o telefone da recepção. E a gente tem outro telefone também, que é do administrativo, que também, caso não consiga num telefone, pode ligar no outro, não tem problema, que é o 6499 936-2722. 99936-2722. Esse mandou um WhatsApp, também consigo agendar qualquer horário, uma avaliação. Consegue. Olha aí. Doutora Vanessa, eu queria agradecer a sua participação aqui. Você é realmente maravilhosa, fala super bem, com história fantástica aí, né? Conseguiu mudar toda a sua vida, conseguiu administrar toda a sua família e ainda conseguiu continuar a sua profissão. Sim. Né? Eu vou te falar que realmente é uma baita de uma história. E foi muito bom conhecer ela. E assim, quero que você volte, eu vou reforçar o convite pra gente falar um pouco mais sobre isso, que é um assunto muito pertinente, muito interessante para quem está nos ouvindo. Volto sim. A clínica, ela existe em função do meu filho, né? Olha aí. Que eu fui buscar a clínica para poder entregar para ele o que tinha de melhor. Como eu não tinha como ir pro Rio de Janeiro, eu decidi trazer o Rio de Janeiro pra cá. Tá certinha, viu? Um beijo pra você e muito obrigada. Obrigada. Beijo, galera, e até mais.